Olá! Aqui no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 31, diz assim, ó: cura de um surdo e gago de Decápolis. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente. E rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte, tirando de lado, de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Há discussão de que o verbo empregado não era efatá, era eptal, né? E discutem, filósofos, estudiosos discutem qual verbo empregado, mas a intenção, ali o que a Bíblia nos traz é que Jesus olhou para o céu, suspirou e proferiu, falou, efatá, que quer dizer abre-te. Ele deu uma ordem com autoridade, porque se tu continuar lendo, vai ver que adiante a Bíblia nos diz que as pessoas comentavam que tudo que ele fazia com perfeição, fazia com autoridade. E as coisas se cumpriam. Primeiro, porque Jesus tinha intimidade com Deus. Segundo, porque ele era o próprio Deus. Terceiro, porque ele tinha autoridade em tudo, Então, ele era o próprio Deus, ele tinha autoridade para com Deus, porque naquele momento ele era homem, Ele se fez homem na pessoa de Jesus. Então, naquele momento, ele era um homem e ele olhou para o céu, ele falou com Deus, ele mentalmente, ele teve uma comunhão, uma conexão ali com Deus. E aí ele deu uma ordem: abra-te, efatá, abra-te. Veja bem que a Bíblia diz que ele enfiou os dedos nos ouvidos do homem, cuspiu e colocou nos olhos, colocou na língua, Para cada ação há uma reação. Aqui Jesus fez isso, olha o que a Bíblia diz aqui. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus olhos, os seus ouvidos, e a prisão da sua língua se desfez. E falava perfeitamente. No 33, e tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos. E cuspindo, tocou-lhe na língua. E aí? Isso aqui demonstra alguma cerimônia de Jesus? Ai, porque eu não vou fazer aquilo. Ai, porque eu não vou fazer isso. Porque o próprio Jesus, ele meteu os olhos nos ouvidos, ele cuspiu nos dedos e meteu na língua. E isso tudo, fico pensando, que é para provar, que era para ver, porque ele não precisava fazer isso. Era só dizer, abra-te e deu. Porque ele era Jesus, Mas isso tudo Jesus fez para ver a reação das pessoas. E na maioria das vezes, nós, enquanto seres humanos, ficamos cheios de dedos. Ai, porque isso, ai, porque aquilo, ai, porque aquele outro. Muitas vezes oramos e pedimos orientação a Deus e Deus nos dá orientação. Mas a gente acha que é melhor do que isso, não vai fazer, porque eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Cheio de arrogância, cheio da carne, cheio do achismo, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque eu acho aquilo. Não faz, não cumpre a ordem de Deus, E aí fica com as coisas amarradas, como estava a língua, pregada. Fica com os ouvidos tapados, não consegue ouvir a voz de Deus, porque está tapado. E aí precisa que Jesus, nos seus meios,
Ele chega e diga efatá. De alguma forma ele usa pessoas, coisas e circunstâncias para que o efatá de Deus aconteça na nossa vida, na nossa visão espiritual, na nossa audição espiritual, né? Porque às vezes a gente está cego, mudo e surdo para as coisas de Deus. Falamos de tantas coisas, mas para falar das coisas de Deus a nossa língua está presa. Ouvimos tanta porcaria no mundo de tantas vozes, mas para ouvir uma pregação na igreja nos dá inquietude. Da formiga na cadeira da igreja, né? Chega lá na igreja, fica 2, 3 horas assistindo filme, mas daí na igreja, para ouvir a palavra de Deus, meia hora, 1 hora, cansa. É cansativo, né? Por quê? Porque os ouvidos estão surdos para as coisas de Deus. Aí assistimos tanta coisa, é Netflix, é YouTube, é TikTok, é Facebook, é Insta, é tudo. Mas para ler as coisas de Deus, um livro, o que diz respeito às coisas de Deus, para ler um versículo bíblico dá muito sono. E dá cansaço. Quer ver ficar cansado? Pode não fazer nada. Mas dar um cansaço. O dia inteiro não faz nada, mas pegou a Bíblia para ler um versículo, bate sono, bate cansaço. Porque estamos surdos, mudos e cegos para as coisas de Deus. E aí eu te pergunto. Aí você que está me assistindo. Você, querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga. O que é que está fechado na tua vida? O que é que está amarrado? Como a língua do mudo ali, do gago, que a Bíblia nos fala. O que é que você não está conseguindo ver, que você precisa ver para sua vida? Não está conseguindo ouvir? É um telefonema, uma resposta de emprego? O que é que você não está conseguindo? Não está conseguindo falar, colocar para fora? A minha oração hoje, de verdade, é que o efatá de Deus aconteça na sua vida. Que aquilo que está amarrado venha desamarrar-se, assim como aconteceu com a língua do gago, do mudo, como diz a Bíblia, né? Eu não gosto de usar essa expressão, mas é o que vem ali. Que o efatá de Deus aconteça na sua audição, para que você possa ouvir aquilo que você precisa ouvir, aquilo que vai te edificar, aquilo que vai te abençoar. Que o efatá de Deus aconteça na sua visão, para que você possa ver além daquilo que você quer, que você possa ver aquilo que Deus tem para você, que Ele sempre tem o melhor. Então a minha oração é que o efatá de Deus, que o abra-te de Deus aconteça na sua vida, que as portas que estão fechadas, elas venham se abrir, porque a palavra de Deus diz que as portas que Deus abre, ninguém fecha, e as portas que Ele fecha, ninguém pode abrir. Então que Ele feche as portas que não estão te edificando e agregando em nada, e que Ele abra as portas que vão te agregar, te edificar e te fazer prosperar como filho de Deus, prosperar como servo de Deus, porque próspero todos nós somos. Se você tem saúde, se você tem corpo perfeito, se você tem uma família, tem uma casa, tem uma pia cheia de louça, você é próspero. Porque se a pia tá cheia de louça é porque você tem com o que sujar a louça. E porque você tem a louça. Se você tem uma casa suja é porque você tem família que tá ali dentro para sujar. Mas que se pegarem unidos, tudo se ajeita. Tudo se ajeita. Então, queridos, que o efatá de Deus aconteça na sua vida. Que você possa ver. Que Ele abra a tua visão, abra-te, né? Que a tua visão venha a se abrir para que você possa enxergar tudo que Deus já te proporcionou aí na tua casa. Amém? Que Deus abençoe.